Moçada, hoje nós vamos resgatar o gigantismo no rock and roll. Happy birthday to you, Emotional Rescue. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada. É o seu peso do dia chegando para colocar mais peso em sua vida. E hoje com um aniversário excepcional do Clube dos 45, mais um petardo que vai, ou que deu, né, entrada aos gloriosos anos 80. Mas antes de começarmos a falar disso, como eu faço sempre, peço a você que ainda não fez sua inscrição, que vá lá, que se inscreva para o canal e se arrastando devagarinho conforme está continuando, né? O canal é meio reptílico, né? Ele vai meio se arrastando, mas vai indo. Moçada, então, o aniversário de hoje, de 45 anos, né? Neste dia 23 de junho de 1980, chegava ao mundo esta pérola famosíssima desta banda famosíssima e gigantesca que você vê aqui, ó. Emotional Rescue, do grande e gigante, enorme, imenso Rolling Stones. Moçada, olha, é difícil até de falar, né? Porque o que falar de uma banda tão grande como o Rolling Stones? Mas nós vamos falar umas coisinhas. Veja só, esse disco aqui, ele chegou, né? A banda nos anos 80, entrada aí dos anos 80, a banda veio surfando aí no sucesso que ela vinha desfrutando desde os anos 60 aí, que a banda atravessou aí os anos 60, os anos 70, parte dos anos 60, que foi quando a banda se formou, e atravessou também os anos 70 com muito sucesso, vendendo muito público, muitos hits e tudo mais. E aqui a banda ainda estava, então, navegando aí nas correntezas do sucesso e aproveitando tudo isso aí, fazendo mais um grande lançamento, né? Que é mais um disco que vem abrir, então, a honrosa década de 80, que depois foi tão profícua para o rock pesado. Embora, depois, né, durante os anos 80, o Rolling Stones tenha enfrentado alguns problemas, né? Não de ordem criativa, de ordem artística, de ordem até de público, ou de crítica, ou de vendagem, nada disso. De ordem interna mesmo, né? Os relacionamentos acabaram tendo alguns problemas, principalmente das duas figuras centrais da banda, o Mick Jagger e o Keith Richards, que tiveram grandes problemas ali nos anos 80, mas depois falaram-se até na época, né? Até se cogitou o fim da banda, mas depois deu tudo certo, eles se acertaram, a coisa seguiu em frente e, infelizmente, nada de mais drástico ocorreu. Mas isso aí é outra história. Agora vamos nos ater a este grande disco aqui, mais um grande lançamento dessa grande banda, com grandes faixas também. E eu queria falar uma coisa, ó. Quando a gente fala em Rolling Stones, tem muitas músicas aí que são muito conhecidas, né? Satisfaction, Sympathy for the Devil, Start Me Up, Anybody See My Baby, She's So Cold, que é desse disco aqui, inclusive. E algumas outras que sempre tocam em todo lugar. Tocam em FM, tocam em comerciais, tocam em festinha, tocam em tudo, né? Então todo mundo sabe, já ouviu que aquilo lá é do Rolling Stones e tudo mais. E tem, obviamente, muitas músicas dos Rolling Stones, porque eles têm uma discografia bastante extensa. Então tem uma pancada de música deles que não é tão conhecida assim. Então aquelas músicas que são mais desconhecidas, que a gente quase nunca ouviu, que, né, não são conhecidos ao grande público. Só quem conhece a banda mesmo que tem. Então esse disco aqui, ele é marcado sim por essa característica. Tirando a She's So Cold, que é o grande hit do disco, né, as outras entram nesse time aí das que não são muito conhecidas. Mas nem por isso tem qualidade inferior. São grandes músicas, né? Esse disco aqui, ó, para quem tem outros discos do Rolling Stones e gosta deles e não conhece esse, pode mergulhar de cabeça, tá? Porque se você gosta do Rolling Stones aqui, você vai encontrar tudo que você gosta. É um grande play. Então aqui estão lá aqueles caras que são, né, o que foram durante milênios a formação do Rolling Stones, a formação que a gente pode chamar de clássica, né? O Mick Jagger nos vocais, o Keith Richards e o Ron Wood nas guitarras, o Charlie Watts na bateria e o Bill Wyman no baixo. Eu não sei direito se é Bill Wyman ou se é Bill Wyman. Eu não sei direito como é que pronuncia isso aí, mas é o Bill Wyman, o Wyman, do jeito que você quiser. O grande baixista que tocava no Rolling Stones aqui, então que fez trabalhos sensacionais, maravilhosos.
Tem alguns outros músicos também que acompanham a banda, mas aí sempre tem um monte deles, né? Eu vou me ater nesses aqui que são a banda mesmo, né? O Rolling Stones. Então aqui, todos eles com um trabalho fantástico, tá? Eu vou citando o trabalho deles conforme a gente vai passando aqui pelo disco, tá? Esse disco aqui, então, é mais um grande descasso do Rolling Stones. Tem tudo aqui que a gente gosta e costuma ouvir desta grande banda. O que é isso que a gente gosta e costuma ouvir dessa grande banda? Aquele rockão de verdade, aquele rock and roll solto, gostoso, né, contagiante, aquele ritmo que não deixa você ficar indiferente, você não tem como não curtir, mexe com a gente, grudento, fica na cabeça depois e você curte demais, é gostoso demais ouvir a sonzeira do Rolling Stones, né? Então aqui, às vezes é o rock and roll bem puro, às vezes ele é carregado de blues, às vezes ele é meio rockabilly, todas essas coisas aí, às vezes até meio pop, meio jazzístico às vezes, mas sempre com muita competência, com muita qualidade e um negócio muito legal, muito prazeroso de ouvir. Rolling Stones, o disco do Rolling Stones é prazer na certa, e esse não fica atrás, tá? Então vamos dar uma olhadinha nas faixas que compõem este belíssimo disco aqui, mais um maravilhoso, abrindo com muito galanteio a essa fantástica década de 80. Olha só, o disco abre com Dance, Part 1. Então, ó, é uma música que tem muito swing, é aquela, sabe, aquela sonzeira do Rolling Stones, aquelas umas que são feitas, parece que sob medida pro Mick Jagger poder rebolar à vontade, tá? Um ritmo contagiante, uma batida meio tribal, muito gostosa de ouvir mesmo, uma grande faixa, maravilhosa, abrindo muito bem esse play aqui. Seguindo, Summer Romance. Aqui é um pouco mais animadinha, tá? Um pouco mais embalada, né? Bem legal, com grandes viradas da bateria jazzística do Charlie Watts, tá? Isso aqui que a gente tem que prestar atenção nesse disco também, a bateria do Charlie Watts aqui fantástica, às vezes caindo um pouco para o lado do jazz, mas com muito swing, com muitas viradas, com muita precisão, com muito peso e agressividade quando tinha que ser. Outra grande faixa. Said to Me dá continuidade, ó, um pouco mais cadenciado, um baixão extremamente pesado, maravilhoso, aquele baixão gorduroso, colesterol, mesmo, pesadão, sabe, com uma base ponteada de guitarras. Outra música fantástica, deliciosa aí. Nossa, o disco é diversão, é prazer aí, infindável. Continuando, Let Me Go. Essa aqui, moçada, eu não sei, ela tem assim pra mim um clima meio Velho Oeste. Sabe, aquele rockão bem Rolling Stones mesmo, com aquele andamento contagiante, delicioso, um solo bem legal ali do Ron Wood. Outra faixa também que mantém a peteca lá em cima. E a Indian Girl é a que fecha esse lado 1 aqui do LP. É aquela baladona do Rolling Stones, sabe? Começa com violão, depois pega o resto. É aquela baladona assim, etílica do Rolling Stones, né? Que parece aquele som, parece que tá todo mundo lá com a cabeça cheia de uísque e tal. Bem no estilão mesmo. Ela é também bem bluesística, sabe? Com direito ao slide, e que slide, moçada. Aquele negócio que, olha, eles sabem muito bem fazer e fazem com muita qualidade. É uma grande baladona estoniana aqui para fechar esse primeiro lado desse grande play. Abrindo o lado 2, vem Where the Boys Go. E para onde vão os rapazes? Eu espero que eles vão ouvir Rolling Stones ou qualquer outra coisa maravilhosa como essa, porque vale a pena. Olha só, ela é um pouquinho mais rockabilly, tem um quê, sabe? É um rock and roll mais agitadinho aí, né, que abre legal o lado 2, dando sequência para Down in the Hole. Moçada, aquele blusão arrastado, sabe? Nossa, maravilhoso. Aquele blusão preguiçoso, aquele sonzão de encruzilhada mesmo, que o Rolling Stones sempre foi especialista em fazer, sabe? Olha, um negócio muito legal, guitarras atmosféricas, uma sonzeira maravilhosa, sabe? Uma faixa fantástica. Ela tem até o que eu chamo de beleza meio cruel, porque até judia um pouco de tão linda que é, sabe? Fantástica. Uma grande faixa, que é seguida pela faixa título, Emotional Rescue. Essa aqui, eu falei que a música aqui que toca, né, que mais tocou por aí,
foi a próxima, né, que nós vamos falar depois, né? A She's So Cold. Mas essa aqui, de vez em quando até aparece também, mas não sei. Acho que pouca gente conhece, mas que faixa, moçada. Aqui, Rolling Stones, olha, se superou. Que faixa maravilhosa. Ela começa assim, ó, com uma introdução incrível de baixo e bateria. Incrível a introdução de baixo e bateria dessa música. E aí entra um vocal do Mick Jagger, um vocal estilo disco music. A disco music nessa época estava tão forte, né? E algumas bandas andaram flertando com algumas coisas, né? Vida I Was Made for Loving You do Kiss, por exemplo, né? E o Rolling Stones aqui, não que essa música seja disco music, né? É um pouco dançante, sim, mas o vocal do Mick Jagger aqui, incrível o vocal de disco music que ele coloca aqui, numa faixa magistral, sensacional. Tem solo de sax, de escambau, grande faixa mesmo, olha a faixa título aí, maravilhosa, emocionante mesmo, como o próprio título diz. Fantástica, que grande faixa, uma coisa incrível. E segue a música então de FM, né? O maior sucesso comercial do disco, She's So Cold, né? O maior sucesso comercial do disco, uma faixa talhada para FM, com videoclipe. E os é aquele videoclipe bem estilo do Rolling Stones mesmo, né? Com os caras ali aparecendo ali, lá com o Charlie Watts, que parece que não tá nem aí. O Mick Jagger lá, relaxadão. Na verdade, ali os cinco, cada um se esforçando para ser mais feio que o outro, né? Que é uma característica aí dos clipes do Rolling Stones, mas muito legal. Muito legal essa faixa, olha, uma faixa mesmo aí que ela é atual até hoje, atravessou os anos, tá fazendo 40 anos hoje, mas parece que foi composta ontem. Uma grande música, mais um outro grande rock and roll dessa grande banda de rock and roll. E fechando, All About You, outra balada etílica do Rolling Stones. Essa aqui, na verdade, ela é mais uma power balada, né? Ela pega um pouco mais aí de potência, tem algumas camadas de vozes e tudo mais. Fecha de maneira fantástica esse disco aqui, moçada, que é mais um daqueles que começam a década, ou que começaram a década de 80 de maneira espetacular. Não deixe de conferir. É aquele negócio que eu falo sempre, é um grande disco. Quem conhece sabe do que eu tô falando. Quem não conhece, vai lá, mergulhe de cabeça, que Rolling Stones, como eu já falei, é diversão garantida. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!